Muitos que vivenciam experiências de quase morte relatam ter visões premonitórias, onde vislumbres de eventos futuros surgem em suas mentes, como se fossem cenas de um filme. Você já parou para refletir sobre o que acontece quando o coração para de bater e a vida parece escapar? As experiências de quase morte, ou EQMs, são repletas de relatos intrigantes que desafiam nossa compreensão da realidade. O que as pessoas realmente vivenciam nesse limiar entre a vida e a morte? Seriam visões de luz, encontros com seres amados, ou uma profunda sensação de paz? À medida que exploramos esses relatos, nos deparamos com questões que vão além da ciência e tocam as profundezas da consciência humana. A ciência tem tentado decifrar o enigma das EQMs, mas muitos dos fenômenos relatados permanecem inexplicáveis. O que é essa luz brilhante que muitos afirmam ter visto? Por que alguns sentem a necessidade de retornar ao seu corpo, enquanto outros descrevem um estado de felicidade indescritível? A conexão com o mundo espiritual e a transformação que ocorre após esses eventos nos leva a questionar: será que a morte é realmente o fim? Ou apenas uma transição para uma nova forma de existência? Vamos nos aprofundar nas 10 coisas estranhas que pessoas relatam em EQMs e desvendar os mistérios que cercam essas experiências transcendentes. Experiências de quase morte, ou EQMs, são fenômenos intrigantes que ocorrem em momentos críticos, quando a vida parece pendurar por um fio. Cientistas e psicólogos têm se debruçado sobre esses relatos, buscando entender o que realmente acontece no cérebro quando a consciência parece se desvincular do corpo. Pesquisas recentes indicam que, durante esses episódios, mudanças neuroquímicas podem criar experiências vívidas, como a sensação de flutuação, visões de luz e encontros com entidades espirituais. Esses estudos não apenas desafiam nossa compreensão da morte, mas também nos convidam a explorar as profundezas do que significa estar vivo. Ao longo das últimas décadas, diversas investigações científicas têm surgido, desde análises neurológicas até estudos psicológicos sobre os impactos dessas experiências. Pesquisas conduzidas em hospitais têm documentado padrões comuns nas EQMs, como a revisão da vida e a sensação de paz profunda, levando especialistas a questionar: serão essas experiências meras alucinações ou algo mais profundo e significativo? Enquanto a ciência avança em sua busca pela verdade, as EQMs continuam a intrigar e inspirar debates sobre a natureza da vida e da consciência, instigando a curiosidade sobre o que pode existir além do que conhecemos. Uma experiência de saída do corpo. Muitos que vivenciam experiências de quase morte relatam uma sensação fascinante de flutuação, como se estivessem se desprendendo de seus corpos físicos. Esses relatos frequentemente incluem a visão de seus próprios corpos de cima, em um estado quase etéreo, observando o cenário à sua volta com uma clareza surpreendente. O que exatamente causa essa experiência de desmaterialização? A neurociência sugere que essa sensação pode ser atribuída a uma série de reações químicas no cérebro, mas isso realmente explica a profundidade e a intensidade dessas vivências. Além da flutuação, muitos descrevem um profundo sentimento de liberdade e leveza, como se as limitações físicas não mais os aprisionassem. Essa experiência de separação não é apenas uma ocorrência isolada. É um fenômeno que levanta questões profundas sobre a natureza da consciência e da identidade. O que significa, afinal, estar vivo? Se podemos observar nosso próprio corpo a partir de uma nova perspectiva. À medida que desvendamos esses relatos, somos confrontados com a possibilidade de que a consciência pode existir de maneira independente do corpo físico. Um mistério que continua a desafiar tanto a ciência quanto a espiritualidade. Túnel de luz. Atravessar um túnel iluminado é uma das experiências mais comuns relatadas por aqueles que passaram por experiências de quase morte. Muitos descrevem essa jornada como uma passagem mágica, onde a luz se torna cada vez mais intensa, envolvendo-os em uma sensação de acolhimento e paz. Mas qual é a explicação científica para essa percepção visual tão vívida? Pesquisadores sugerem que essa visão pode ser resultado de reações neurológicas complexas,
onde a atividade cerebral em situações de estresse extremo cria ilusões visuais de luz e movimento. Mas isso realmente captura a profundidade do que essas pessoas vivenciam? Além das explicações científicas, essa imagem do túnel de luz evoca questões mais profundas sobre a natureza da vida e da morte. Muitos que relatam essa experiência afirmam que, ao passar pelo túnel, sentem-se puxados para um estado de amor incondicional e aceitação, como se estivessem retornando a um lar espiritual. Essa conexão íntima com a luz leva a uma reflexão intrigante. Será que a luz representa uma forma de consciência mais elevada ou é apenas uma ilusão criada pelo cérebro em seu último suspiro? Ao explorarmos esses relatos, nos deparamos com a possibilidade de que o túnel de luz não é apenas um fenômeno visual, mas uma porta de entrada para a compreensão de algo muito maior que nós mesmos. Encontro com entidades espirituais. Muitas pessoas que vivenciam experiências de quase morte relatam encontros com figuras familiares, amigos falecidos ou seres de luz envoltos em um brilho radiante. Esses encontros frequentemente são descritos como momentos de profunda conexão e amor, onde as fronteiras entre a vida e a morte parecem se dissolver. Mas o que esses encontros podem significar do ponto de vista psicológico? Especialistas sugerem que essas visões podem ser manifestações do desejo humano por conexão e conforto em momentos de crise. Mas será que isso realmente captura a essência dessas experiências transcendentais? Além da explicação psicológica, esses encontros abrem a porta para reflexões mais profundas sobre a natureza da consciência e a continuidade da vida após a morte. Aqueles que relatam esses encontros frequentemente falam de uma sensação de reconhecimento e aceitação, como se os seres espirituais estivessem lá para guiá-los ou consolá-los em seu momento mais vulnerável. O que isso revela sobre a nossa compreensão do que acontece após a morte? À medida que exploramos essas experiências, somos levados a considerar a possibilidade de que o amor e a conexão não conhecem limites, transcendem o tempo e o espaço e nos convidam a questionar o que realmente significa estar vivo. Revisão da vida. Muitos que passam por experiências de quase morte relatam vivenciar uma revisão instantânea de suas vidas, onde momentos significativos surgem em suas mentes como uma sequência rápida de imagens e sentimentos. Essa revisão não é apenas uma simples lembrança, é um mergulho profundo nas experiências que moldaram sua existência, repleto de emoções intensas e reflexões. Mas como essa revisão da vida pode ser explicada pela ciência? A teoria da memória sugere que, em situações de estresse extremo, o cérebro pode acessar rapidamente memórias significativas, criando uma espécie de montagem emocional que permite aos indivíduos compreender melhor suas escolhas e ações. Além disso, essa revisão parece despertar um profundo sentimento de responsabilidade e compreensão sobre o impacto que tiveram nas vidas de outras pessoas. Será que a vida é uma tapeçaria intricada de experiências, onde cada fio é interligado? À medida que nos aprofundamos nesse fenômeno, somos convidados a refletir sobre a importância de nossas ações e como elas ressoam nas vidas dos outros, mesmo além da morte. Sensação de paz profunda. Muitas pessoas que vivenciam experiências de quase morte relatam uma profunda sensação de paz e amor incondicional, como se fossem envolvidas por uma energia acolhedora e serena. Essa tranquilidade é frequentemente descrita como um estado de entrega total, onde todas as ansiedades e medos parecem desaparecer. Mas o que realmente provoca essa sensação? Pesquisas em neurociência sugerem que estados alterados de consciência podem induzir sentimentos de euforia e calma, ativando áreas do cérebro ligadas ao prazer e à felicidade. No entanto, essa explicação científica pode não capturar completamente a profundidade e a transformação emocional que muitos sentem nesse momento. Essa experiência de paz profunda transcende a mera biologia. Ela toca na essência do que significa estar vivo e conectado ao universo. Aqueles que relatam essa sensação frequentemente falam de um amor incondicional que transcende qualquer experiência humana.
É como se, por um breve momento, tivessem acesso a uma sabedoria maior, um conhecimento do que realmente importa na vida. Isso levanta questões intrigantes. Será que essa paz é um vislumbre do que está por vir? Ou uma manifestação do nosso desejo mais profundo de conexão e compreensão? À medida que exploramos essas experiências, somos convidados a refletir sobre o que realmente significa encontrar paz em meio ao caos da vida. Visões do futuro. Muitos que vivenciam experiências de quase morte relatam ter visões premonitórias, onde vislumbres de eventos futuros surgem em suas mentes, como se fossem cenas de um filme. Essas visões muitas vezes parecem extraordinariamente vívidas e detalhadas, deixando os indivíduos com a sensação de que estão sendo apresentados a uma realidade além da sua compreensão atual. Mas o que a parapsicologia tem a dizer sobre essas experiências? Alguns especialistas sugerem que essas visões podem ser manifestações da intuição ou uma forma de consciência expandida, onde o tempo e o espaço não são limitantes, permitindo que se acesse um conhecimento mais profundo do que está por vir. Essas experiências de visões do futuro não apenas fascinam, mas também provocam reflexões sobre o próprio conceito de destino e livre-arbítrio. Aqueles que vivenciam essas premonições frequentemente relatam uma mistura de assombro e responsabilidade, como se estivessem sendo avisados sobre caminhos que poderiam seguir. Será que essas visões são simplesmente o resultado de uma mente em estado alterado, ou há uma verdade mais profunda sobre a interconexão entre passado, presente e futuro? Ao explorarmos esses relatos enigmáticos, somos desafiados a reconsiderar nossa compreensão do tempo e a possibilidade de que a realidade seja mais fluida do que imaginamos. Experiências fora do tempo. O tempo é uma construção da nossa percepção, e durante as experiências de quase morte, muitos relatam uma distorção inexplicável dessa realidade. Para alguns, o tempo parece parar completamente, como se o mundo ao redor se tornasse uma tela estática, onde cada momento se estica infinitamente. Outros descrevem uma sensação de expansão temporal, onde minutos se transformam em horas, permitindo-lhes viver memórias e emoções em um único instante. Mas o que realmente está acontecendo em nossas mentes durante esses momentos extremos? Cientistas e neurologistas têm explorado como o cérebro processa experiências em situações de estresse intenso, revelando que a ativação de áreas específicas pode alterar nossa percepção temporal de maneiras fascinantes. Essa sensação de estar fora do tempo pode provocar reflexões profundas sobre a própria natureza da realidade. Aqueles que vivenciam essa distorção muitas vezes falam de uma nova compreensão sobre a vida, como se tivessem vislumbrado uma verdade maior. Será que, em momentos de quase morte, somos confrontados com a essência do que significa existir além dos limites temporais que conhecemos? À medida que exploramos esses relatos intrigantes, somos convidados a questionar não apenas a linearidade do tempo, mas também a nossa própria relação com o passado, presente e futuro. O que realmente significa viver no agora, quando a experiência do tempo pode ser tão maleável? Transformação pessoal. Após uma experiência de quase morte, muitas pessoas relatam uma transformação significativa em suas vidas. Esse fenômeno frequentemente vai além de uma mera mudança de perspectiva. Os indivíduos sentem uma renovação profunda, que altera suas prioridades e a maneira como se relacionam com o mundo. O que poderia estar por trás dessa metamorfose? Especialistas sugerem que a proximidade com a morte pode provocar uma reavaliação intensa dos valores pessoais, impulsionando uma busca por significado que antes parecia distante ou irrelevante. Aqueles que vivenciam essas transformações frequentemente se tornam mais compassivos, altruístas e conectados ao que realmente importa, lidando com uma nova identidade que pode não ser compreendida por aqueles ao seu redor. A transformação pessoal após uma EQM pode ser vista como uma ascensão espiritual, onde antigos medos e anseios são deixados para trás em favor de um novo propósito. O que essas experiências revelam sobre a natureza da alma e a possibilidade de crescimento diante da adversidade? À medida que exploramos esses relatos envolventes,
somos convidados a refletir sobre o poder que a experiência da quase morte pode ter em nossas experiências de conexão com a natureza. Muitos que vivenciam experiências de quase morte relatam uma intensa sensação de unidade com o universo e a natureza. Durante esses momentos, há uma percepção transcendente que dissolve as barreiras entre o eu e o mundo ao redor. Essa conexão profunda é frequentemente descrita como uma fusão com todas as formas de vida, onde cada árvore, cada animal e cada gota de água parece vibrar em harmonia. O que poderá estar por trás dessa percepção tão intensa? Cientistas e filósofos têm explorado a ideia de que, em estados alterados de consciência, o cérebro pode reinterpretar nossa relação com o meio ambiente, revelando a interconexão fundamental que une todos os seres vivos. Essa experiência de unidade com a natureza não é apenas um fenômeno subjetivo. Muitos acreditam que representa um retorno a uma verdade esquecida sobre a vida. Aqueles que passam por essas experiências frequentemente emergem com um renovado senso de propósito e uma compreensão mais profunda do papel da natureza em suas vidas. Esse despertar espiritual pode levar a uma nova forma de viver, onde a preservação do meio ambiente e a busca por uma coexistência pacífica se tornam prioridades. Mas como podemos explicar a profundidade dessa conexão? Ao nos aprofundarmos nos relatos de quem viveu essas experiências, somos levados a reconsiderar nossa própria relação com a natureza e a verdadeira essência da vida, desafiando a separação que frequentemente sentimos no mundo moderno. Sensação de voltar ao corpo. Quando o momento de retornar ao corpo chega, muitos relatos revelam uma experiência intensa e, por vezes, mística. As pessoas frequentemente descrevem um forte sentimento de escolha, como se, após uma profunda jornada espiritual, fossem confrontadas com a decisão de voltar à sua vida física. Essa sensação de retorno não é apenas um ato físico, é permeada por uma compreensão profunda sobre sua existência, como se cada detalhe da vida anterior fosse avaliado e reconsiderado. Essa experiência provocativa levanta questões intrigantes sobre o livre-arbítrio. Até que ponto somos realmente responsáveis por nossas escolhas? Ou será que há uma força maior em jogo, guiando-nos em direção ao nosso propósito? Além disso, a transição de volta ao corpo é frequentemente acompanhada por um impacto emocional intenso. Muitas pessoas relatam sentir uma mistura de alívio e tristeza, uma vez que deixaram para trás uma sensação de paz incomensurável. Este retorno é mais do que simplesmente reentrar em um corpo físico. É uma reintegração ao mundo das emoções, desafios e complexidades da vida cotidiana. Ao ponderar sobre essa experiência, somos levados a questionar a verdadeira natureza da consciência. Será que a essência de quem somos transcende o físico? Essas reflexões não apenas desafiam nossa compreensão do que significa viver, mas também nos convidam a explorar o profundo vínculo entre corpo, mente e espírito, nos instigando a reconsiderar o que realmente nos faz humanos. A ciência ainda está desvendando os mistérios que envolvem as experiências de quase morte, com novas pesquisas em neurociência e espiritualidade, trazendo à tona perguntas intrigantes sobre a natureza da consciência. Esses átidos desafiam a ideia de que a consciência é meramente um produto da atividade cerebral, levantando questões profundas sobre o que realmente acontece quando a vida se esvai. Seria possível que, em momentos críticos, nossa mente se conectasse a dimensões além da compreensão convencional? Pesquisadores também estão começando a reconhecer padrões comuns nas EQMs que sugerem uma experiência coletiva de consciência. Os dados de entrevistas com sobreviventes de EQMs revelam fenômenos semelhantes, como a sensação de flutuação, encontros com seres de luz e a passagem por túneis iluminados. A convergência desses relatos sugere que, embora as EQMs possam ser vistas como experiências pessoais, elas também tocam em um aspecto universal da experiência humana. À medida que a ciência avança, ela não apenas tenta explicar esses fenômenos, mas também abre portas para uma nova compreensão da espiritualidade, levando-nos a questionar os limites do que sabemos
sobre a vida, a morte e tudo o que há entre eles. Agora que você mergulhou nas profundezas das experiências de quase morte, é hora de refletir. Você já vivenciou algo que desafiou sua percepção da realidade? As histórias de pessoas que atravessaram o véu da vida e retornaram são apenas a ponta do iceberg. Queremos ouvir a sua voz. Compartilhe suas experiências ou opiniões nos comentários abaixo. O que você acredita que está além da vida? Suas palavras podem iluminar outros que estão buscando respostas. Se você se sentiu intrigado por tudo que discutimos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar os mistérios da consciência, revelando histórias fascinantes e teorias que desafiam o entendimento convencional. Sua jornada na busca pela verdade começa aqui. Não fique de fora.